No início, eu vou falar aqui porque eu preciso repetir muitas vezes isso, no início muita gente fez crítica dizendo que a gente queria, sabe, uns faziam crítica que a gente queria acabar com a CLT, outros faziam crítica que a gente queria forçar os trabalhadores a ser CLT. E a gente não queria nenhum nem outro. A gente criou uma nova categoria de trabalhadores no Brasil, chamado trabalhadores autônomos com direitos. Eles vão pagar 7,5% de previdência do trabalhador sobre o salário mínimo e o empresário vai pagar 20%. Isso é um acordo firmado, é um acordo sui generis na história desse país e, portanto, eu ontem parabenizei o Ministério do Trabalho e as pessoas que trabalharam e, sobretudo, os trabalhadores dos aplicativos do Uber, que foram muito importantes. A segunda coisa que eu fiquei muito feliz ontem, quem participou, teve a chance de participar de um evento extraordinário que foi a conferência, a 4ª conferência da cultura nesse país. Primeiro, a participação de muita gente mesmo, e muita gente do Brasil inteiro. Segundo, a alegria estampada na cara das pessoas por conta não apenas da volta do Ministério da Cultura, mas porque o Ministério da Cultura voltou muito poderoso. Ele voltou com 2 leis Aldir Blanc e ele voltou com a Lei Paulo Gustavo, que coloca no Ministério 15 bilhões de reais para o Ministério fazer política de cultura. É a maior quantidade em dinheiro da história da cultura nesse país a ser executada pelo Ministério da Cultura, e esse dinheiro está sendo distribuído dentre os 6 mil municípios que se inscreveram e os estados. Portanto, eu quero dizer para vocês que eu ouço dizer que daqui a uns dias não vai ter nenhum artista se queixando de falta de recurso para que esse país tenha atividade cultural em todos os quadrantes do nosso território. E a terceira coisa é por esse ato de hoje. Esse Conceia é um filho que eu e outros companheiros conseguimos gerar antes de eu ser candidato a presidente da República. O presidente da República era o Itamar Franco, quando a gente teve a ideia de criar o programa Fome Zero e teve a ideia de mandar para ele a proposta de criar o Conceia. E na época eu até tive a ousadia de indicar os 2 nomes. Na época eu indiquei o Dom Mauro Morelli para ser o presidente do Conceia e o Betinho para ser o secretário-geral. Como o Itamar é mineiro e a mineirice dele, ele preferiu escolher o Betinho como presidente e o companheiro Dom Mauro Morelli ficou na Secretaria-Geral e os 2 trabalharam de forma extraordinária nas condições em que era possível. Naquela época eu tive a ideia de que o Conceia precisaria estar ligado à presidência da República para ele poder funcionar. Hoje eu não penso mais assim. Hoje eu acho que a Secretaria-Geral da Presidente da República, ela tem a incumbência e tem a obrigação de colocar dentro do seu guarda-chuva o Conceia e dar ao Conceia o mesmo tratamento respeitoso que ela teria se estivesse na Presidência da República, porque o Conceia tem que ser olhado com um olhar muito especial, um olhar de lupa, porque é das decisões do Conceia que a gente pode acertar mais ou errar mais. Então, Márcio, você fica com a incumbência de tomar conta e o dia que falhar eu tomo de você. Aí você vai ficar, sabe, com a brocha na mão. Eu vou tirar de você para você não se meter a besta nesse negócio do Conceia. A terceira coisa importante que eu estou feliz é pelo seguinte, olha, aqui nesse salão nós temos, Beta, todos os ingredientes que nós precisamos para resolver o problema. Todos. Nós temos fome. É um ingrediente necessário para que a gente exista, para que a gente possa combatê-la. Seria bom que a gente existisse para cuidar, sabe, de melhores coisas e não cuidar de uma coisa
que é inexplicável existir no final do século XXI, quando a ciência, a genética, já provou que é possível produzir alimento para todos os bilhões de seres humanos e ninguém precisava passar fome. Então nós temos o primeiro ingrediente, que é a pessoa com fome, criança desnutrida e pessoas com idade também com fome. A segunda coisa importante é que nós temos um governo. Então, a gente, ao invés de ficar brigando de fora para alguém fazer, nós temos que fazer. Esse é o segundo ingrediente importante. E depois nós temos vários outros ingredientes. Nós temos o Ministério da Produção Agrícola, tanto do agronegócio quanto da pequena e média empresa brasileira, da agricultura familiar. Nós temos o Ministério da Saúde, que me apresentou 2 grandes manuais aqui sobre a questão de boa alimentação, e eu queria aproveitar e dar um conselho para o Ministério da Saúde e dar um conselho também para o Conselho, que seria importante que a gente pudesse transformar esses relatórios numa coisa mais popular, com menos página, para que todo mundo soubesse o que está escrito aqui dentro e soubesse o que está escrito aqui dentro. Porque senão fica muito sofisticado você produzir um material de informação que depois as pessoas não conseguem ter acesso e muitas vezes, se ter acesso, não conseguem entender todas as palavras. Portanto, a comunicação, ela é primordial. E a outra coisa importante é o seguinte: nós temos agora a nossa querida Conab, que está na nossa mão agora. Agora a gente pode fazer estoque de alimento. E a gente pode escolher alimento de qualidade para fazer estoque. E se a gente tiver estoque, a gente pode cuidar de 2 coisas. Primeiro, a gente pode cuidar de garantir preço mínimo para o pequeno e médio produtor, ter certeza de que ele não vai perder com as intempéries. E ao mesmo tempo a gente pode ter certeza que, se faltar alimento, a gente vai ter alimento para regular o próprio mercado interno. A gente vai ter condições de garantir e de fazer as cestas básicas saudáveis. Ou seja, nós não precisamos pedir para ninguém. Nós temos na mão os instrumentos para a gente fazer. E a outra coisa mais importante que não pode faltar para nós é vontade. Eu comecei dizendo que o mundo não teria que ter fome, porque o mundo já produz alimentos suficientes. Qual é o problema da fome? É a falta de dinheiro. Tem uma parte que se perde entre, o campo e a cidade, mas no fundo, a essência é que falta dinheiro. Porque quando tiver dinheiro circulando na mão do povo pobre, que ele puder comprar, todo mundo vai querer produzir para vender. É uma coisa lógica que acontece na nossa vida. Agora, quando as pessoas não têm para comprar, as pessoas não se sentem estimuladas a produzir. É assim na nossa vida. Então, veja, nós precisamos ter consciência de que o problema não é de falta de alimento, é falta de recurso para as pessoas terem acesso ao alimento. Obviamente que falta recurso para garantir a melhoria da qualidade da produção, o aumento da produção, tudo isso a gente pode melhorar. Mas eu quero chamar a atenção que o nosso problema só não dará certo se a gente virar burocrata, se a gente virar preguiçoso e a gente não trabalhar. Nós temos todos os instrumentos para acabar com a fome nesse país. Nós temos o presidente da República, nós temos o ministro da Fazenda, nós temos o ministro do Planejamento, o ministro do Meio Ambiente, o ministro da Ciência e Tecnologia, o ministro da Agricultura, ou seja, nós temos tudo. Então, daqui a algum tempo, eu vou cobrar de vocês, e vocês cobrem de mim, por que a gente não conseguiu o sucesso que a gente queria. Por que a gente não atingiu todo mundo? Por que ainda tem gente com fome?
Eu falei para a Beta ontem, olha, o problema é o seguinte, é que toda vez que tiver a falta de alguma coisa, ou tiver um problema, porque burocracia atrapalha pra cacete e enche o saco. Você tem muito mais gente para colocar obstáculo do que gente para facilitar. Tem muito mais gente para dizer não. Eu conheço bem a máquina pública. E se a cidadão tiver má vontade, aí juntou a fome e a vontade de comer. Sabe? Então, veja, é importante que a gente não permita que nenhum problema burocrático de qualquer instância do governo, crie problema. Quando tiver um problema atrapalhando, por favor, quando tiver um problema, essa coisa é resolvida na mesa da Presidência da República. Portanto, não vamos ficar conversando pelos corredores, se queixando pelos banheiros, se queixando nas reuniões, fazendo o zap, dizendo não está dando certo porque fulano não me atendeu. Não existe isso para acabar com a fome nesse país. Acabar com a fome é prioridade zero deste país. E, portanto, é trabalhar. É cada um de nós exigir, a começar de nós mesmos, se a gente está fazendo as coisas corretas. Se eu posso fazer uma coisa às 9 horas da manhã, mas eu vou deixar para fazer à tarde. Mas à tarde também acho que eu vou deixar para fazer amanhã. A gente não tem o direito de respeitar as pessoas que passam fome nesse país. Criança desnutrida não pode esperar. Pessoas que não tomam café e não almoçam não pode esperar. É um compromisso de honra nosso. É um compromisso de fé. É um compromisso de vida. A gente acabar com essa maldita doença chamada fome, que não deveria existir num país agrícola como o Brasil. Então, esta reunião daqui é um chamamento à nossa responsabilidade. A minha, companheiros ministros, não deixe nada passar para amanhã. Beta, não deixe nada. Nós temos que fazer as coisas. Nós já estamos há um ano no governo. Temos há um ano. Até agora foi tudo para arrumar a casa. Sabe? Foi tudo para arrumar, mas a casa agora está arrumada. Agora a Conab já está cheia de alimento. O Edgar Preto disse que está trabalhando muito, tem muito alimento. O Paulo Teixeira disse que o pequeno produtor está produzindo não sei das quantas, sabe? O agronegócio está sobrando comida do que não consegue exportar. Então é o seguinte, o que falta para nós? E veja que engraçado, não é só o problema de dinheiro, porque também nesse país tem gente que por excesso de dinheiro come mal. Porque tem uma outra doença chamada obesidade, que é a falta de educação alimentar. Ou seja, as pessoas têm que saber todo santo dia. Se a pessoa pudesse ter colocada na parede da geladeira, na parede perto do fogão, em qualquer lugar, o que é bom comer, o que é saudável comer, o que engorda, mas não engorda tanto, o que emagrece, mas não emagrece tanto, o que é importante a gente comer. Obviamente que nós seríamos uma sociedade que ia dar menos trabalho para você, Nícia. A gente ia procurar menos o SUS. A gente ia procurar menos remédio, a gente ia praticar um pouco mais de esporte, ia andar um pouco mais, ia correr um pouco mais. Para criar essa sociedade, nós dependemos de quem? Do governo americano? Não. Do FMI? Não. Dos nossos adversários? Não. Depende de nós. Depende de nós. Então nós temos a obrigação. Essa reunião aqui, Beta, não é apenas a primeira reunião do Conselho.
É a primeira reunião em que a gente está assumindo publicamente o compromisso de que, ao terminar o meu mandato, no dia 31 de dezembro, a gente não vai ter mais ninguém passando fome por falta de comida neste país. Esse é um compromisso que nós temos que cumprir.